Você já ouviu alguém dizer que a Terra é redonda, certo? Mas e se eu te dissesse que isso não é totalmente verdade? Sim, o nosso planeta não é perfeitamente redondo, e a explicação para isso envolve forças poderosas, leis da física e até um pouco de história da ciência. Afinal, por que a Terra não é completamente redonda? Essa é uma daquelas perguntas simples que parecem ter uma resposta óbvia, mas escondem um dos fenômenos mais fascinantes do nosso planeta. Então se prepare, porque hoje você vai descobrir o que realmente acontece com a forma da Terra e o motivo dela ser um pouco amassada nas pontas. Tudo começa há mais de 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra ainda estava em formação. Naquela época, nosso planeta era uma bola incandescente de rochas derretidas. Ferro e poeira cósmica girando em torno do Sol, à medida que a gravidade puxava tudo em direção ao centro. A matéria começou a se compactar e o planeta passou a tomar forma. A força da gravidade, sozinha, tende a formar esferas. Por isso, quase todos os corpos celestes grandes, como estrelas, planetas e luas, são mais ou menos redondos. Mas com a Terra, existe um detalhe que muda tudo. A rotação. A Terra gira sobre o próprio eixo a cada 24 horas. E essa rotação constante cria uma força que tenta empurrar a matéria para fora, especialmente na região do Equador. Essa força é conhecida como força centrífuga. Ela não é forte o suficiente para nos lançar para o espaço, claro, mas é o bastante para deformar levemente o planeta. O resultado? A Terra é achatada nos polos e ligeiramente mais larga no Equador. Esse formato tem até um nome próprio: geóide. Não é uma esfera perfeita, nem uma elipse simples. É um formato irregular, moldado pela gravidade e pelas variações da crosta terrestre. Ou seja, o planeta que chamamos de redondo é na verdade uma espécie de esfera imperfeita, um pouco abaulada nas laterais e achatada nas pontas. Para você ter uma ideia, o diâmetro da Terra no Equador é cerca de 42 quilômetros maior do que o diâmetro entre os polos. Pode parecer pouco comparado ao tamanho total do planeta, que tem mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, mas é o suficiente para fazer diferença em cálculos astronômicos, satélites e até na gravidade em cada ponto da superfície. Sim, a gravidade não é igual em todos os lugares. Nos polos, onde o planeta está mais próximo do centro, a força da gravidade é ligeiramente maior. Já no Equador, onde a Terra é mais larga, a distância ao centro é um pouco maior. E a gravidade atua com menos intensidade. É tão sutil que a gente não sente, mas ela existe. Se você pudesse se pesar no Polo Norte e depois no Equador, veria uma pequena diferença na balança. Mas essa ideia de uma Terra achatada não é recente. Lá no século XVII, os cientistas já discutiam isso. Isaac Newton foi um dos primeiros a propor que a Terra deveria ser achatada nos polos por causa da rotação. Mas na época, muita gente ainda acreditava que o planeta era perfeitamente esférico. Então a comunidade científica se dividiu. Para resolver o impasse, expedições foram enviadas para diferentes partes do mundo. Uma para a região equatorial e outra para o norte, próximo à Groenlândia. Os resultados confirmaram o que Newton dizia: o raio da Terra é realmente maior no Equador do que nos polos. Com o tempo, medições cada vez mais precisas, usando satélites e tecnologia moderna, mostraram que a forma real da Terra é ainda mais complexa. Ela tem irregularidades causadas por montanhas, vales, diferenças na densidade das rochas e até marés oceânicas. É por isso que o termo geóide é o mais correto. Ele descreve a superfície média do planeta, levando em conta a gravidade e o nível dos mares. Mas talvez o mais interessante seja perceber como esse leve achatamento influencia tudo o que acontece aqui. O movimento das marés, a direção dos ventos, o equilíbrio dos oceanos e até a órbita dos satélites são afetados pela forma da Terra. Se o planeta fosse uma esfera perfeita, muitos fenômenos naturais seriam completamente diferentes. Por exemplo, o clima seria alterado, as correntes marítimas mudariam, e talvez até a forma como os continentes se organizaram tivesse sido outra. E mais, se a Terra girasse ainda mais rápido, o achatamento seria muito maior. Em um planeta que completasse uma rotação em apenas algumas horas, a força centrífuga seria tão intensa que a água dos oceanos se acumularia no Equador. Alguns cientistas calculam que, se a Terra girasse apenas 10 vezes mais rápido, os oceanos cobririam completamente as regiões polares, transformando o mapa que conhecemos. Por outro lado, se a Terra parasse de girar,
o formato tenderia a se tornar cada vez mais esférico novamente, mas o impacto seria catastrófico. A atmosfera entraria em colapso, os ventos seriam devastadores e os oceanos se deslocariam de forma descontrolada. Ou seja, o leve achatamento que temos hoje é, na verdade, um sinal de equilíbrio, um resultado perfeito entre a gravidade, a rotação e a estabilidade que permite a vida como conhecemos. Mas ainda há uma curiosidade. O achatamento da Terra não é fixo, ele muda mesmo que muito lentamente ao longo do tempo. Eventos como o derretimento das calotas polares, a movimentação das placas tectônicas e os grandes terremotos podem alterar levemente o equilíbrio da massa terrestre. Com os instrumentos atuais, os cientistas conseguem medir variações de milímetros na forma do planeta. É quase imperceptível, mas mostra como a Terra está em constante transformação. Agora pense nisso. A humanidade passou séculos tentando entender o formato do planeta em que vive. De uma Terra plana, passamos à Terra esférica e depois à Terra achatada nos polos. Cada descoberta mostrou que o universo é mais complexo e mais fascinante do que imaginamos. Então, da próxima vez que você olhar um globo terrestre e ver aquele formato arredondado, lembre-se, o que você está vendo é apenas uma aproximação. A Terra é viva, dinâmica e imperfeita. E é justamente essa imperfeição que a torna tão especial. Se você gosta de curiosidades que revelam segredos do nosso planeta e do universo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você continua descobrindo o porquê das coisas, uma história fascinante de cada vez.